Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Ricardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Coama, aqui em São Luís do Maranhão. E eu vou falar com vocês acerca de um tema bastante interessante, oportuno, relacionado à educação, especialmente à educação domiciliar. Eu não sei se você já ouviu falar, mas hoje nós iremos falar sobre a paideia cristã. E fique tranquilo, se você não conhece essa expressão, eu irei explicar direitinho o que ela significa, assim como também explicarei por que é importante falarmos de uma paideia distintamente cristã. Quando nós falamos de educação, nós falamos do processo de aprendizado que implica em repassar o conhecimento de Deus aos nossos pequeninos, em ensiná-los e orientá-los a apreender o conhecimento que Deus colocou na sua criação, na revelação geral, e especialmente aprender o conhecimento de Deus a partir da sua revelação especial da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como o crivo e o fundamento para interpretar de maneira segura o conhecimento geral de Deus na criação. Deus fez o mundo para ser conhecido e Deus nos fez conhecedores. Deus nos deu o desejo de conhecer, a aptidão pelo conhecimento. Deus nos deu um espírito investigativo. Ele colocou o seu conhecimento em sua criação e nos fez com a capacidade de conhecê-lo, de explorar este conhecimento que Deus nos deu. E é por sua revelação, não por nossa capacidade, é por sua revelação que nós conseguimos conhecer algo verdadeiramente. E quando falamos de educação, nós estamos falando deste processo de ensino e de aprendizado, da obtenção deste conhecimento de Deus que foi revelado, que Deus, pela sua graça, mediante o seu Espírito, nos permite conhecer e permite-nos ensinar os nossos filhos. E educação refere-se a esse processo de transmissão do conhecimento de Deus, tá bom? E quando nós falamos da paideia, nós não estamos falando de nada diferente disso. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor o assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, o versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: E vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, nos dê, ó Deus Santo, a tua graça, nos permita conhecer a tua vontade no que diz respeito à educação de nossos filhos. Nos ensina, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo diz claramente que os pais deveriam criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra aqui, disciplina, é a tradução do vocábulo grego paideia. E antes de entendermos o que o apóstolo Paulo está ensinando nessa passagem, nós precisamos entender o significado de paideia. Essa palavra ela pode ser traduzida por disciplina, por admoestação, por instrução, quanto também pode se referir ao sistema de educação da sociedade grega, o sistema de educação clássico dos gregos antigos. A paideia se referia especialmente à educação de meninos para serem bons cidadãos gregos. E nesse sentido era mais do que um método educacional, era um tipo de treinamento para a vida. Se ensinava muitas coisas, obviamente, se passava pelos vários campos do conhecimento, mas o propósito da paideia grega, da paideia clássica, era o treinamento de meninos para se tornarem bons cidadãos gregos, era um treinamento para a vida. Douglas Wilson, por exemplo, vai dizer que no mundo antigo o termo paideia vai além do que nós chamamos de educação formal. No mundo antigo envolvia especialmente a enculturação dos futuros cidadãos. Era uma transmissão de cultura, literalmente. E um exemplo claro disso era o pensamento de filósofos, pensadores influentes gregos, como é o caso de Platão, por exemplo, e de Isócrates, que entendia que a paideia não se limitava apenas ao ensino, digamos assim, escolar, mas envolvia a vida como um todo.
Inclusive, alguém vai dizer que a paideia para estes filósofos era cultura e consistia na formação da alma humana. E isso era um ideal absoluto, tá bom? Em termos práticos, para que você compreenda o que eu quero dizer, Chris Perry ele vai nos ajudar a entender como era esse processo educacional grego. Aí você deve estar se perguntando, pastor, por que você está me falando isso? Para você entender o que de fato é a paideia cristã. Você vai perceber que a paideia cristã ela tem pontos de contatos com o que acontecia aqui. Afinal de contas, neste ponto, os gregos eles não inventaram nada. A verdade é a verdade de Deus. Eles estão apenas reconhecendo elementos da estrutura que Deus criou. E é por isso que nós também iremos mostrar algumas distinções da paideia distintamente cristã. Então, mais do que antítese, uma distinção propriamente dita. Em termos práticos, Chris Perry nos ajuda a entender como era esse processo educacional. Ele diz que crianças gregas de 7 a 14 anos frequentavam a palestra, onde eles aprendiam a lutar. Frequentava também uma escola de música, onde aprendiam leitura, recitação, escrita, aritmética e também o tocar a lira e o cantar, e aqui o cantar propriamente dito. Porque o termo música para os gregos possuía um significado muito mais amplo do que o nosso conceito de música, e o modo como nós usamos hoje. Então ele era muito abrangente. Envolvia, sim, o aspecto musical propriamente dito, mas era um pouco mais profundo do que o entendimento que nós temos e um pouco mais abrangente e não apenas restrito à musicalidade em si. Dos 10 aos 14 anos, os alunos eles continuavam com seu treinamento físico em um ginásio, continua falando aqui Chris Perry, onde estes meninos aprendiam luta, boxe, corrida, salto à distância e lançamento de disco e de dardo. Essas habilidades tinham uma conexão óbvia com o treinamento militar e com as forças armadas. Não era simplesmente por esporte. E dos 15 aos 18 anos, alguns alunos privilegiados continuariam seus estudos através da observação e participação da vida cívica e cultural grega, treinados e orientados por cidadãos gregos de idade adulta. Então, isto é a paideia. E, finalmente, continua Perry, alguns jovens homens dos 18 aos 20 anos passariam por 2 anos de treinamento militar, o que os preparariam para servirem como soldados e militares capazes. Então, perceba, envolvia a vida inteira, era um ensino integral. Claramente você percebe que a paideia grega realmente treinava para a vida. A pergunta que surge, obviamente, é: o que o apóstolo Paulo quis dizer ao fazer uso dessa expressão? Qual é realmente o dever dos pais? Ao usar essa palavra, o apóstolo obviamente não tem em mente todo o arcabouço sistemático e metodológico da paideia grega. Ele não está aqui dizendo: olha, pais, vocês têm que criar os filhos de vocês na paideia grega. Lembrando que a palavra disciplina aí em Efésios 6,4 é a palavra paideia. Mas o que Paulo está querendo falar por paideia aí? Certamente Paulo não está falando de todo esse arcabouço sistemático e metodológico. Mas Paulo sabia do uso dessa expressão? Obviamente sim, meus irmãos. Obviamente sim. Por isso é interessante que ele faça menção deste vocábulo para se referir a uma paideia / educação, estritamente cristã. Ele não está querendo que os pais copiem o que os gregos faziam de maneira necessária. Mas ele, obviamente, quer que os pais compreendam o compromisso que eles deveriam ter com a educação. Não poderia ser menos zeloso, não poderia ser inferior ao compromisso que os pais gregos tinham com os seus filhos. Assim, ao fazer uso dessa expressão, o apóstolo Paulo mostra a necessidade de pais crentes estabelecerem uma paideia estritamente cristã, que em termos gerais encontra paralelos com a paideia grega no que diz respeito à estrutura, só que com uma direção correta, agora para a glória de Deus. Com isso, nós não queremos dizer que pais crentes têm que se apropriar de uma metodologia pagã para ensinar a fé. Não é nada disso, por favor.
Na realidade, o que acontece é o oposto. Nós temos elementos de sobra para concluir que foram os pagãos que se apropriaram da estrutura que Deus criou e do que o próprio Deus deu para que o seu povo fizesse. Paulo não está apenas fazendo uma ponte com a paideia grega. Ele está mostrando qual é a verdadeira paideia, qual é a verdadeira educação estritamente cristã. Você deve se lembrar lá de Deuteronômio 6, versículo 4 a 12, que Deus havia delegado aos pais a tarefa de inculturar os seus filhos na instrução, na cultura do reino, na instrução do Senhor, treinar filhos para a glória de Deus. Vocês devem se lembrar muito bem. Afinal, olha lá o que diz o bendito Shema, Deuteronômio 6, versículo 4. Nós lemos o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais, e que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então você percebe nessa porção que Deus ele está orientando o seu povo como é que eles deveriam levar adiante a cultura do reino. Isso envolvia um processo de transmissão do conhecimento, de inculcação, e esse processo de conhecimento e de inculcação era refletido por meio de um treinamento que começava desde a mais tenra idade e perdurava por toda a vida, tendo como consequência, obviamente, o favor de Deus, o cuidado de Deus sobre esta nação que fizesse exatamente isso, uma nação cujos pais educam os seus filhos, treinam os seus filhos para serem bons cidadãos do reino. E envolve a vida inteira. Aqui, Deus está falando a Moisés muitos anos antes. Então, quando Paulo fala de uma paideia cristã, ele não está escravizado ao sistema educacional grego. Pelo contrário, ele está lembrando aos pais que é dever dos pais cristãos educar os seus filhos. Se os gregos estavam fazendo isso, obviamente isso era, de um certo modo, constrangedor para o cristão, porque é dever do cristão criar os seus filhos na cultura do reino de Deus. Mas vejamos alguns paralelos e contrastes entre a paideia grega e a cristã. Paralelos e contrastes, que aí vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. A paideia grega, por exemplo, ela tinha como objetivo formar bons cidadãos que servissem à cidade e perpetuassem sua cultura. Esse era o foco da paideia grega. A paideia cristã tem como objetivo também a formação de cidadãos, mas de cidadãos do reino de Deus, estabelecendo e promovendo uma cultura distintamente cristã. A paideia grega promovia uma educação holística e integrada, centrada na cultura e na religião politeísta da nação. A paideia cristã promove também uma educação holística, integrada, teorreferente, teocentrada, tendo Cristo, o Logos divino, como fundamento lógico e como mediador do conhecimento. Conhecemos por meio de Cristo, através de Cristo e para a glória de Cristo. A paideia grega tinha como objetivo a elevação da polis, da cidade, a glória da cidade. A cidade era o maior bem do cidadão grego. Os imaginários deuses gregos serviam à cidade. Na paideia cristã, o objetivo supremo não é a cidade, é a glória de Deus, que se manifesta na cidade. Mas é a glória de Deus na formação de indivíduos que vivem para a glória dele aqui neste mundo caído. Indivíduos esses que têm um rei, vivem para a glória desse rei e vivem de acordo com a cultura do reino deste rei, sabendo que recebemos uma cidade santa e gloriosa que tem o trono de Deus no centro. A paideia grega
centrava o seu conhecimento na revelação natural, nas cosmogonias clássicas dos gregos, isto é, nas histórias, nos poemas e nos mitos gregos sobre a origem do mundo, sobre a criação do universo. A exemplo aí da Ilíada e da Odisseia. A paideia cristã ela faz uso da revelação natural, da revelação geral, mas tem as escrituras como fundamento epistemológico, como fundamento do conhecimento. Ou seja, as escrituras estão no centro do conhecimento. Nós conhecemos tudo e o nosso conhecimento é julgado e avaliado pela Escritura. A paideia cristã também depende da persuasão do Espírito Santo para que esse conhecimento que obtivermos da criação e da palavra de Deus seja realmente eficaz no coração, tanto dos pais quanto dos filhos. Então são esses paralelos, obviamente com seus contrastes, deixando aqui bem claro que a paideia grega ela era absolutamente temporal, focada no homem e terrena. A paideia cristã não. Ela é para a glória de Deus, ela é distintamente espiritual e ela é, nesse sentido, até celestial, porque educamos os nossos filhos para a glória. Bom, dito isso, vamos para um outro ponto importante. Peculiaridades de uma paideia distintamente cristã. Nós vimos aqui os paralelos, mas há também peculiaridades. A questão que se levanta é, de acordo com Paulo, quais são as características da paideia cristã que distinguem da paideia grega, por exemplo? Quais são as características? Já vimos que por mais que houvesse paralelos, nesses próprios paralelos havia distinções, obviamente por causa das características estritamente cristãs da paideia cristã. Mas agora nós vamos ver características que só tem na paideia cristã. E aí voltando para Efésios 6:4. Veja, Efésios 6:4 diz que devemos educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nós temos muitos princípios para tirarmos. O primeiro deles é que a paideia cristã é uma responsabilidade familiar, não é responsabilidade do Estado. Ao Estado pertence a espada, a punição, como Romanos 13 vai falar. A organização também, né, da cidade, mas aos pais pertence a educação. Nesse sentido, nós não precisamos de uma pátria educadora. O que é que nós precisamos? De pais educadores. Você diz, como assim? Lembre-se, Deuteronômio, a tarefa de instrução, de transmissão do conhecimento, do processo educativo, é dada a quem? Aos pais. Chegamos no Novo Testamento, essa tarefa é dada a outros? Não. Veja, pais, criai os vossos filhos na paideia e na admoestação do Senhor. É dever familiar, é da família. Em segundo lugar, é uma responsabilidade dada mais especificamente ao chefe da família. Efésios 6,4 usa uma palavra específica para pais, a palavra pater, apontando diretamente para os homens. Aqui em Efésios 6, do versículo 1 ao 4, Paulo usa duas palavras para se referir aos pais. No início ele fala pais em termos genéricos, mas aqui não, ele fala pais em termos específicos, se referindo ao homem, apontando diretamente para o homem. É óbvio que a educação é uma responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, tá bom? Não estamos desconstruindo isso. Eu falei anteriormente no primeiro princípio que é uma tarefa familiar, tá bom? Entretanto, o pai tem a incumbência oficial de liderar na educação dos filhos. Paulo ordena aos esposos que aliviem o peso das mulheres que geralmente se encarregavam sozinhas ou se encarregam sozinhas da educação dos filhos, criando uma cultura não de um homeschool ou do homeschooling, mas do momschooling. Geralmente a educação, ainda nós percebemos e experimentamos isso, que nós temos uma cultura que apenas as mães ensinam. Os pais não se sentem obrigados. É óbvio, nós entendemos que os pais não têm, talvez, possivelmente, o mesmo tempo que as mães têm, porque as mães ficam em casa, os pais geralmente saem para trabalhar, para ganhar o pão nosso aí de cada dia. Entretanto, isso não isenta os pais da supervisão, né, ou da organização
Por mais que a mãe seja aquela que vai implementar, que vai ser mais prática no dia a dia, mas o pai precisa dar o suporte, precisa supervisionar, precisa realmente ser um protagonista junto com as mães e não apenas coadjuvante, como geralmente acontece. Tá bom? Em terceiro lugar, a paideia distintamente cristã envolvia disciplina. E não é sem motivo que esta é a tradução que está aí em Efésios 6,4. A educação cristã não é uma tarefa, digamos assim, ocasional. É um labor constante que envolve esforço, dedicação e disciplina. Assim, a paideia cristã não se limita aos horários específicos de uma escola, mas deve envolver a vida toda. A orientação bíblica é que ela deve ser feita em todo o tempo. Lembra lá de Deuteronômio novamente? Ao caminhar, ao deitar, ao se levantar, envolve a vida inteira. Então, a paideia cristã implica em esforço, disciplina, exercício, constância e perseverança. Ademais, a paideia cristã, como disciplina, ela envolve também dois aspectos importantes. Pode ser corretiva, corrigindo os vícios, pecados, os erros, mas a disciplina, a paideia como disciplina, ela também tem que ser formativa, visando formar filhos de acordo com o modelo bíblico. Quando a disciplina corretiva ocorrer, não deve ser pelo prazer da punição, mas para a correção e o ajuste da criança no caminho da verdade. Com isso, eu estou dizendo que a paideia como disciplina envolve o formar da criança por meio do ensino. Pais precisam gastar tempo ensinando os seus filhos, repassando o conhecimento, mostrando a diferença entre o correto e o errado, ok? Precisa debruçar-se nisso. Isso é importante para a criança. E depois disso, então, quando necessário, quando a criança errar, pecar, é necessária a disciplina, então, corretiva, que às vezes pode envolver uma disciplina física, por exemplo. Mas pais que gastam mais tempo na disciplina formativa, na transmissão do conhecimento, ensinando o que é certo e errado, gastam menos tempo na disciplina corretiva. Então, se a gente está disciplinando corretivamente muitos nossos filhos, é porque possivelmente não estamos disciplinando os nossos filhos de maneira formativa, ensinando e passando tempo com eles na transmissão do conhecimento. Tá bom? Ademais, a educação cristã tem o Senhor como alvo e fundamento. O que isso significa? Veja, o que é que diz o apóstolo Paulo? Pais, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não educamos filhos para nós mesmos, nós educamos filhos para o Senhor. Oferecer boa educação não pode ser um troféu que almejamos alcançar para a nossa realização pessoal. Efésios 6,4 diz que a educação deve ser feita no Senhor. Isso implica que tanto o alvo da paideia quanto o seu fundamento é o Senhor. O alvo da paideia é a glória de Deus. E o fundamento e o conteúdo da paideia e o método também tem que ser centrado em Deus. Nós educamos para a glória de Deus e de maneira que o glorifique. Essa é a grande verdade. Em suma, assim como o objetivo da paideia grega era o de formar bons cidadãos gregos, o objetivo da paideia cristã é formar bons cidadãos do reino de Deus para a glória de Deus aqui neste mundo. Como bem disse Douglas Wilson, a paideia cristã prepara a criança para as responsabilidades que ela terá como adulto no reino de Deus. Que Deus nos dê a graça de criarmos os nossos filhos numa paideia distintamente cristã. Posteriormente, estude mais acerca deste assunto. Busque desenvolver uma paideia, uma educação estritamente cristã na sua casa. Uma educação focada no Senhor e fundamentada na palavra de Deus. Porque Deus requer isso de nós, que somos pais cristãos. É o nosso dever. Então, que o Senhor nos conceda a graça de nossos lares servirem como um ambiente onde haja uma verdadeira paideia cristã, para a glória de Deus e para os benefícios da nossa família. Espero ter ajudado você, espero ter pelo menos despertado a curiosidade para que você, então, busque conhecer um pouco mais, busque crescer um pouco mais, visando compreender o que é uma
paideia distintamente cristã. Eu gostaria de indicar a você um livro que pode ser muito útil neste assunto, tá bom? Este é um livro do pastor Douglas Wilson, Em Defesa da Educação Cristã Clássica. Esse livro, essa obra, ela é espetacular e ela gasta também, né, ela devota, melhor do que gastar, né, uma parte para explicar o que era a paideia cristã, em distinção aí da paideia grega, tá bom? Então espero ter sido útil a vocês, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe o vosso esforço na educação dos vossos filhos. Fiquem com Deus, até mais.